Bom, dando mais uma continuidade na série de entrevistas aqui com a Tal 609, a gente está aqui hoje com o artista visual Elô Sanvoy, artista de Goiânia. Tudo bem, Elô? Seja bem-vindo. Olá, Alan, boa noite. Tudo bem aqui, obrigado. Tudo bem por aí? Tudo certo. E nessa série de conversas a gente está discutindo um pouco da performance, né? A linguagem da performance, observando o trabalho de diversos artistas do Brasil. E hoje o bate-papo com o Elô vai ser um pouco sobre isso, sobre a produção dele, o que ele pensa, quais são as suas pesquisas. Então, já antes de começar a ver os trabalhos do Elô que ele trouxe aqui para a gente, queria perguntar para o Elô como que surgiu o interesse nas artes visuais, em adentrar nesse território, onde que começou tudo. Ah, é sempre meio difícil definir assim como uma coisa, quando uma coisa começa e como, né? Eu acho que de certa forma eu sempre tive um interesse por coisas que de certa forma são relacionadas ao pensamento artístico, né? Ao sensível, ao ou a um espírito questionador ou uma vontade de se relacionar com coisas do mundo. Assim. Então, sempre quando eu paro para pensar um pouco, é, sempre vai tendo períodos mais anteriores assim na vida. O que é de certa forma curioso, porque eu venho de uma família que formalmente não teve contato com os meios institucionais de arte, né? E é por isso que eu falo que eu sempre tive esse interesse, porque eu lidava com algumas questões, mesmo não estando não frequentando locais formais. Mas de forma prática, ah, ah, eu decidi trabalhar com arte mesmo quando eu entrei na graduação, né? Fiz, né, minha formação em licenciatura em arte e logo no primeiro ano eu decidi que teria uma produção mais sistemática. Assim. Aonde você fez a graduação? Eu fiz na Faculdade de Artes Visuais, né, da Federal de Goiás, né, chama FAV, a FAV da UFG, né, em E, Goiânia. e depois que você terminou a graduação, você já começou a produzir trabalhos? Você começou a fazer exposições mesmo durante a graduação? Como que foi esse processo para você? Ah, então, eu já tinha algumas práticas antes de entrar na faculdade, né, fazia coisas. Tipo o quê? Coisas. Eu gostava de música, eu tocava baixo, eu entalhava madeira, eu vivia inventando coisas no quarto, sabe? Coisas desse tipo, assim, que de certa forma estava envolvido com questões estéticas. Uhum. E quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro ano eu comecei a experimentar, já partindo dessa relação que eu tinha. E comecei a experimentar materiais. E durante o primeiro ano eu não cheguei a mostrar nada, mas a primeira exposição que eu fiz já foi no segundo ano. Não, não estava diretamente relacionada à faculdade, essa exposição, nem foi por meio da faculdade, mas tinha relação, de uma certa forma. Entendi. E como que foi o seu primeiro contato com a performance? Eu acho que é curioso você estando em Goiânia, como que você acessou a performance, como você e o que te fez se interessar por essa linguagem? Ah, No, isso é uma questão engraçada, porque no primeiro dia de aula, foi na Federal, né? No primeiro dia de aula, na primeira aula,
foi com o Paulo Veiga Jordão. O Paulo Veiga é membro do Grupo Empresa e na primeira aula ele já apresentou alguns artistas da performance, apresentou o Grupo Empresa também e fez questão de apresentar trabalhos bem hard. Assim. E, e para mim, as ações que ele mostrou, que eram ações, de certa forma, extrema, tinha uma seriedade muito grande naquilo que ele estava apresentando. Tinha Marina Abramovic ali, tinha o Grupo Empresa, e eu tive a impressão que ninguém faria aquilo de forma gratuita. E essa seriedade que estava nesse trabalho, com a forma que essas pessoas encaravam esses trabalhos, me fez querer ter um conhecimento maior, um contato maior com aquilo que estava sendo apresentado ali. Um tempo depois, conversando com ele, assim, já no grupo empresa, a gente brincando já, e apareceu assim meio como piada, assim, se ele tinha apresentado aquilo ali como uma forma de criar uma margem, porque a parte das pessoas que frequentam a graduação em arte vai por uma opção, por achar que é uma opção fácil, né? Por achar que é algo lúdico ou, ah, ou algo de segunda instância, assim, que seria um curso menor, por exemplo, do que direito, engenharia, por exemplo. E para ele seria uma forma de criar uma margem ali, de criar um certo um certo conflito, assim, sabe, que já logo no primeiro dia, no primeiro momento, você já colocava o que está em questão ali, sabe? E o que te encantou ao ponto de você começar a participar do grupo empresa, assim? O que te chamou a atenção dessa linguagem da performance, e especificamente do grupo empresa, que tem trabalhos bem fortes, bem intensos, assim? Bem, demorou para entrar no empresa, né? Foi minha primeira participação no empresa foi no final de 2011, né? Então já tinha passado 2 anos isso. E não teve algo específico, assim, sempre difícil dizer o que especificamente. Depois disso eu fui aproximando, né? Tive aula com o Paulo Veiga, depois aproximei do Rafael e da Ixá, e depois conheci o Thiago Lemos, todos são da empresa, esses nomes. E dizer assim, o ingresso na empresa dá sempre por processos afetivos, sabe? E a afetividade que foi sendo gerada foi o que me fez entrar na empresa, sabe? Além dessa afetividade, eu tinha interesse sobre pelas questões que estavam sendo apresentadas ali, principalmente o caráter político que tem na empresa e essa relação ou desejo de margem, né, de passar de algumas margens, ou a experimentação, ou de mexer com questões que estão tão fixadas, né? Aquilo que é rígido, estrutural, para a empresa não é interessante, ou é interessante no sentido de encontrar o que é maleável no que é rígido, sabe? E isso, para mim, foi interessante. O desafio também de me colocar em certos lugares, né? O que algumas ações do empresa pede, isso para mim foi interessante também. Muitas ações que eu acabei fazendo no empresa, que eu acabei executando,
foi justamente pelo desejo de me colocar naquele lugar, de vivenciar determinada experiência que na vida cotidiana não faria muito sentido executar, ou que não aconteceria. Assim. Que bacana. Muito legal te ouvir, assim. Porque eu vejo que essa questão da linguagem, principalmente, acho que dois termos aí, que é política, sempre tensionar ao máximo corpo social com corpo individual, essas tensões que existem, né, na sociedade, também a experimentação, o fato da experimentação, acho que são coisas muito presentes no seu trabalho, que é algo que a gente vai ver agora, assim. Então, eu queria que, antes de você mostrar, né, falasse se o quanto da performance te auxilia também a desenvolver trabalhos que transbordam o corpo e acabam se transformando também em esculturas, instalações. Eu acho que aí você já pode também começar a mostrar os seus trabalhos, aí você trouxe pra gente, né? Assim, é uma pergunta bem difícil, assim. O quanto da performance, né? Ah, quando eu estou produzindo, eu realmente não penso nisso. Eu apenas vejo a demanda do trabalho e sigo ela, né? Se o trabalho pede alguma questão de corpo, ou alguma questão mais teórica, ou algum envolvimento mais intuitivo, é, eu sigo, apenas vou vendo o que o material ou a ideia está pedindo ali. E em alguns trabalhos, hum, essa relação com a ação, mais com a ação do que com a performance em si, fica mais evidente, né? Não tem um interesse por essa ideia da ação não falando especificamente da performance como linguagem, né? Como, como categoria artística, mas da ação em si enquanto verbo, enquanto movimento. E isso me interessa porque grande parte do meu trabalho ele eu entendo como algo vivo no mundo, sabe? Algo que está ali, tem a sua autonomia, que pode existir enquanto verbo, como algo potente, né? Então, não, não especificamente, apesar desses trabalhos ter uma relação com a ideia de performance, o que interessa é a autonomia dessas coisas ou a possibilidade de movimento, a possibilidade de ser verbo no mundo, né? Tem um pouco disso, meio que pensando assim, ah, essa atividade como o vento em si, né, que é movimento. Justamente quando você falou essa palavra verbo, assim, para mim fez todo sentido olhar para sua produção como verbos, né? Até mesmo os objetos mais estagnados e escultóricos, eles possuem uma carga de ação, de verbo contido neles, assim. Então, realmente foi bem interessante você comentar essa característica, né? Que não sei se permeia todo o seu trabalho, mas uma grande parte, né? Ela contempla. E se você quiser começar a mostrar algumas coisas aí pra gente. Assim, vou compartilhar aqui.
apanhando um pouquinho aqui. Pronto, apareceu? Apareceu. Tá, separei alguns trabalhos aqui que tem um pouco a ver com o assunto, né, que a gente escolheu. O primeiro trabalho que está aqui chama Apreensões. Esse trabalho é um vídeo, foi feito apresentado em vídeo, né, foi feito em 2017, e nele eu faço a leitura de um livro, e quando eu faço a leitura desse livro, cai um jato d'água na minha boca, né? Então, quando eu tento pronunciar, a pronúncia da palavra é impedida por esse jato d'água, né? O livro é o Tratatus, do Wittgenstein, e eu tento... Essa é uma questão constante na minha produção, em que eu sempre tento ver os materiais de uma certa, como tendo uma carga simbólica, né? O material tem sua autonomia, e tentando ver essa autonomia desse material, mas também tentando ver uma certa relação simbólica nesse material, né? E nesse caso essa relação parte das questões tratadas pelo Wittgenstein nesse livro, né? Que são questões relacionadas à linguagem, à filosofia e ao método, né? Então, nessa relação também criada por ele vai estabelecer uma relação entre o limite da linguagem e o limite do que é dizível ou indizível também, né? Ou não. Então, eu faço essa ação pensando nessas questões também como mais um elemento em diálogo com os outros elementos da ação, né? Que seria a tentativa de pronúncia e a presença de algo natural que cria uma outra pronúncia em si. O trabalho é apresentado em vídeo, direto no chão. Esse é ele sendo apresentado na Galeria Antônio Cibasoli, em Anápolis. E quando você entra na sala, a primeira coisa, você vê o vídeo de cabeça para baixo, né? Vou tentar mostrar um pedaço dele aqui. Olha, pra mim não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Pra mim não. E agora? Agora eu acho que vai. Pra mim ainda não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Pra mim ainda não. Tá aparecendo pra você, Cacau? Não, também. Não, também? Tá. Tenta dar uma abrida nele. Agora foi? Agora foi. Agora foi.
Eu tô falando de fato, todas as coisas. O mundo é determinado pelos fatos. Por esse tópico. Tá, esse foi um pedaço do vídeo, né? E nele ele acontece num tempo reduzido, quando eu estou calado. Quando eu consigo falar alguma coisa, ele fica no tempo normal, né? Então tem essa relação de distorção do tempo também. Interessante que ele acontece só no vídeo, né? Ele necessita desses requisitos técnicos para alcançar esse efeito e por mais que tenha o seu corpo, você utiliza dessa edição do vídeo para construir e também acho bem interessante essa relação espacial que ele estabelece na exposição, né, de ser apresentado no chão, que acaba criando toda essa relação com quem está observando esse trabalho e faz todo sentido, né? É um trabalho bem intenso, cria essa relação vertical também. Ele, geralmente eu não, na minha produção individual, dificilmente eu penso alguma coisa para ser apresentada, assim, em alguns casos. Esse trabalho mesmo, quando eu pensei, já pensei em vídeo, né? Então eu poderia acrescentar alguns dados, como essa questão do tempo, né? Já pensando no vídeo, essa ideia de estar de cabeça para baixo, né? Ele é filmado de cabeça para baixo, então cria uma alteração no olhar que presencialmente não teria como, né? Mas seria possível apresentar também. Sim. O segundo trabalho que eu trouxe também foi um trabalho feito para vídeo. Pensado em 2013, eu cheguei a fazer ele uma vez e eu acabei perdendo o arquivo. Depois tive que refazer em 2018. Nele, eu faço junto com a minha mãe trançando o meu cabelo e contando histórias da infância dela. Eu tinha uma pergunta inicial que nortearia toda a conversa, né? A pergunta era como a minha avó cuidava do cabelo dela, do cabelo da minha mãe, no caso. Minha mãe cresceu no interior de Goiás, uma cidade bem pequena, e era tão pequena que ela não se refere a cidades, então ela sempre se refere a roça, assim, ela fala, morava na roça, sabe? Nunca se refere à cidade. Então, eu parti dessa pergunta porque vinha de outros costumes essa relação, né? Ela começa falando que cuidava do cabelo com banha de porco e leite, fervida no leite, né? Que era um modo mais antigo, assim, de cuidar do cabelo. Então, estabelece uma relação aí de tradição, né? É um gesto comum entre famílias negras, nesse momento de sentar e trançar um cabelo. Ele faz parte de uma ancestralidade, né? Então cria-se essa relação de ancestralidade que também remete a um momento familiar. Mas para mim, tinha essa relação mais familiar, mas ela também se expandia a um costume que é muito mais amplo. Vou mostrar aqui um pedaço do vídeo também, um trecho.
Eu conheci lá na fazenda do povo do Moraes. Não, a mãe via por quê? Você sabe por quê? No Brasil, a escravidão terminou muito tarde. Já teve muita gente, igual teve no Rio Grande tinha escravo desde muito tempo. Eu conheci muito escravo. Não, eu conheci lá na fazenda do povo do Moraes, morou. A pessoa foi escrava e uma pessoa da fazenda. Não, ficou lá, porque não sabia viver sozinha, ficou lá até morrer, né? Pai, conheceu, nós moramos muito tempo na fazenda Ponte Alta, que era do Funô, que é madrinha da minhazinha. A fazenda velha, que era do João Moraes, filho dela. Se criatura foi, que é padrinho dele, foi de tempo dos escravos. Muitas pessoas sabiam. Tudo foi escravo. Quando a gente mudou para lá, a escravidão no norte de Goiás demorou a acabar, né? Vou fazer você igual minha mãe fazia. Sentava no chão e a gente sentava no chão e estava na cadeira. Traçava o cabelo todo dia sentada. Pensando, antigamente as pessoas tinham 10 filhos, então o cabelo desse povo trançar tudo, né? Deus, não fiz demais. Eu ponho mais na vida. E podia ficar o que tivesse, ninguém pegava nada. Com jagunço, se você chegar perto, as pessoas davam tudo. As pessoas antigamente viajavam, estavam morrendo de fome, paravam, faziam uma comidinha, até dormia, sabe? Deixava tudo arrumadinho e ia embora. Dava comida para os trens que estivessem com fome e ia embora, não pegava nadinha. Ninguém mexia nas caras dos outros. As casas eram tudo aqueles pau de enfiar na porta, não tinha chave nem nada, ninguém mexia. Se ia tomar banho no córrego da turma de mulher, ou se os homens passassem a escutar o barulho, já cortava longe. Porque se parasse ali alguém ficar sabendo, ele apanhava no dia dela. Aí não, acho que não, mas são as vendidas. Quem dera mais pau trabalhar para quem tinha mais dinheiro. Vamos rir nas bicas. Vou buscar água na bica. O serviço da roça que é mais difícil trabalhar, né? Quebrar milho é muito difícil. Antes de eu juçar, a gente corta a mão toda. Um rancho, as colheitas já cai na sua. Não é só isso, a gente antes de trabalhar na roça, a gente tinha que fazer comida para levar nas costas, na cabeça, para contar que é turma de homem trabalhando. Comida mas comida é demais. Fazer comida para 50, 60 pessoas, também tem sempre comida demais. Na roça come, porque você. Esse trabalho chama Estão Sendo Tecidos, né? Então faz relação com o gesto de tecer, né? O trançar o cabelo, com esse gesto de narrar a história que, apesar de partir de uma relação íntima, ele é um gesto que fala de toda uma cultura e, pela narrativa também, acaba trazendo uma imagem de toda uma região, né, que seria o interior do Brasil, né? Muito bonito esse trabalho, eu gosto bastante, particularmente dele. Ele é muito imagético, né? E é interessantíssimo como a história está contida, viva na sua mãe, né? E ela é transmitida oralmente nesses relatos e criando visualidade nesse tecer nos cabelos, assim. E no final você termina com uma imagem lindíssima também para nos provocar, assim, toda essa questão ancestral também que permeia pelo interior do Brasil e que a gente acaba não olhando muito, né? Essa imagem do final ela vai sendo montada, né, durante o vídeo. O vídeo tem quase 17 minutos. E quando ela vai trançando o cabelo, né, intercalando com imagens do interior, assim, de Goiás, com plantações, algumas plantações diferentes. E em algum momento apareço fazendo um buraco numa paisagem rural e termino invertendo essa posição, né, da cabeça e dos pés, né? Com a terra também, né? Da terra, né? A terra, ela fala muito de plantação, de colheita, né? Essa ideia de
de entrar na Terra, de viver na Terra, né? Sim, De se enterrar, né? Até essa terra também tem uma cor muito particular, né? O vermelho dela. sim. Todo vídeo, né, tem uma coloração bem específica de uma região. Passando o próximo trabalho, coloquei aqui o trabalho que chama Refazendo Mitos, um trabalho que foi feito em 2020, né? Começou a ser realizado em 2019. Nele, o parto de uma narrativa sobre o Anhanguera. O Anhanguera é um bandeirante que fundou a primeira cidade em Goiás, né? E eu parto de uma narrativa que seria uma narrativa que diz uma das origens do nome, né, desse nome Anhanguera, que oscila entre o mito e a realidade, né? O nome do Anhanguera é Bartolomeu Bueno da Silva, e ele teria ganho isso que seria quase um título, né, Anhanguera, a partir de uma história que ele teria chegado no interior de Goiás, encontrado alguns nativos e pedido passagem e também tinha pedido uma indicação de onde havia ouro. Ao ter seu pedido negado, ele teria colocado fogo em um pouco de cachaça, falado que era água, e em seguida teria ameaçado a colocar fogo no rio da região. E os nativos ali, ao ver o feito, né, teria se entregue e teria dado esse nome a ele, que significaria diabo velho ou espírito maligno. Essa narrativa ela oscila entre mito e realidade, né? Existe uma outra narrativa falando que ele teria ganho esse nome no Tocantins. Existe uma outra narrativa falando que essa história teria acontecido de fato, mas com outro bandeirante, né? Então, eu parto dessa história para fazer essa ação. Lá em Goiás existe uma escultura do Anhanguera Pai, e na Avenida Paulista, em frente ao MASP, existe uma escultura do Anhanguera, que seria o Filho. Esse que está na frente do MASP seria o Anhanguera, que tem o mesmo nome do pai, né? Bartolomeu Bueno da Silva, e herdou o mesmo título dele, que também é chamado de Anhanguera. Então, parto dessa história, pensando no monumento como sendo esse lugar do mito, né, da mitologia, né, e essa narrativa sendo parte de uma mitologia também, né, e penso em algo como se estivesse rememorando esse fato, né, tipo, invocando esse fato. E, de certa forma, usando essa narrativa como o invocativo de uma agressão também, né? Então, vou lá na Avenida Paulista, coloco um material inflamável no pé do monumento e coloco fogo, né? Essa ação foi pensada em 2019 e durante o processo de realização dela,
eu me deparo com a presença da polícia ali no local, né? Tem uma cabine da polícia, uma cabine móvel da polícia a uns 5 passos de distância. E devido a isso, foi necessário ir 5 vezes no local até conseguir uma oportunidade de colocar fogo no monumento sem ser pego pela polícia. Vou passar um pedaço do vídeo aqui. Nossa, excelentes ponteiros. Quem foi o idiota que fez isso? Que babaca. O demônio foi com o herói. E passou aqui. Bacana. E lembrou bastante o 3 nós 3, quando fazia as intervenções nos monumentos, ensacando pela madrugada e chamando a atenção da mídia para que saísse a notícia. E a Anhanguera, no Tupi-Guarani, Anhã significa um espírito maligno, né? Espírito ruim. E Guera, na verdade, é um aportuguesamento da palavra quera, que é o plural. Então, Anhanguera é como se fosse um plural de espíritos ruins que eram como os tupis. O Tronco Tupi denominava as pessoas ruins, assim, os portugueses, os colonizadores. Então, acho que por isso que talvez possa ter alguns outros Anhanguera também, porque era como se fosse Anhanguera, o pessoal ruim, os espíritos malignos. Sim, existe aqui nessa questão fala que talvez não tenha acontecido com ele, ou que essa história teria sido atribuída a ele, mas por uma falha histórica e popularmente teria ganho Esse mito, né? teria sido mais aceito, assim. Existe pintura sobre isso, existe poemas no Museu Paulista, existe uma pintura com ele colocando fogo na cachaça, né? Mas tinha certo interesse assim de trabalhar com essa relação, assim, pensando nessa relação mitológica da estátua, né, da escultura, o que está no pedestal ali, o que ganha esse direito, o que está acima
do que é normal, né, que está nesse campo, né, e ao mesmo tempo invocando isso, né, então cria uma relação de confronto, conflito, questionamento, uma questão de agressão também, né? Sim. E justamente também atualizando, né? Porque a ideia de monumento, de monumentalidade, que é imposta e que tem a pretensão de ser algo eterno, de ser algo verdadeiro, a ser imposto por uma comunidade, por uma partilha social. E esse elemento do fogo, que é um elemento que é muito tenso, é um elemento agressivo e ao mesmo tempo efêmero, então acaba criando um contraste, né, de algo que tenta se perdurar por algo que é efêmero, mas que permanece ao mesmo tempo através do vídeo, né, do registro do vídeo. E Sim, acaba se tornando uma imagem muito forte, né? Esse fogo nele, assim, é algo muito, muito potente, uma imagem muito potente. sim, me interessava esse fogo também como, como um marco de divisão entre duas culturas, né? Os bandeirantes foram aqueles que entraram pelo interior do Brasil e, e essa narrativa, e esse fato, ele ganhou uma narrativa em que cria uma certa imagem fantasiosa do que poderia ter sido isso, né? E essa entrada no interior assim do Brasil, ela também marca o confronto entre culturas diferentes, né? Então, esse diferente modo de ver o fogo, por exemplo, esse fogo do Anhanguera, né, que ele põe na cachaça, eu vejo muito como uma possibilidade um fogo quase que cristão, né, um fogo da perdição, um fogo da punição ali, da ameaça, né, de pôr fogo no rio, sabe, um rio que seria algo inatingível pelo fogo, sabe? Então, tem esse conflito entre uma nova forma de entender esse fogo e uma antiga, né? Que poderia ser quase como uma entidade em si, né? Por si só, não algo que deveria ser temido, né? Então tem um marco aí nessa história que é de diferentes formas de ver o mundo, né? Esse embate de diferenças, né? Sim. E falando do Três Nós Três, essa foi uma das esculturas que foram encapuzadas pelo Três Nós Três, né? Na Anhanguera da Paulista. Muito bacana. Então seguindo aqui, indo para uma outra instância de ação, né? Nesse trabalho Invocar, Evocar, que é um trabalho feito a partir desse anterior, né? Do Refazendo Mitos, que são 3 proposições, né? Que parte dessa relação de entendimento do fogo. E que vem como uma possibilidade de experimentação desse gesto, no meu modo de ver, né? Então, fiz três proposições. A primeira delas é: encha um copo com cachaça e outro com água. Coloque fogo na cachaça, beba a água do outro copo lentamente enquanto observa o fogo. Tente terminar de beber no mesmo momento em que o fogo apagar. Então tem essa relação de matéria aí, a relação com os materiais, né, de conseguir perceber um em ação e enquanto você tem a experiência de beber o outro líquido, né? Então você tem um líquido pegando fogo e está bebendo um ao mesmo tempo. E é construído a partir dessa imagem do Anhanguera, né?
da água pegando fogo. A segunda proposição é: faça uma fogueira em local aberto, sente-se próximo da fogueira e olhe fixamente por 1 minuto. Beba um gole de cachaça, olhe para o céu e procure uma estrela. Então, nessa segunda proposição, tem essa relação quase de uma trindade, né? Dessa relação com o fogo. Então tem esse fogo que está próximo, né? Dessa fogueira que está emitindo luz e calor ali. Tem essa segunda sensação de calor que viria pela cachaça, né? Ao beber. E essa outra instância que seria a estrela, né? Seria um sol muito distante. E uma questão que eu acho interessante para esse trabalho, que é a luz as estrelas que a gente vê sempre são imagens do passado, né? É algum sol que está distante e que, pela sua distância, a chegada dessa luz acaba demorando alguns anos, luz de distância, né? Então sempre é uma imagem do passado. Então seria uma imagem do fogo do passado, né? Então teria uma relação de quase sagrada aí nessa relação, nessa junção desses três fogos, né? E a última proposição seria: coloque uma dose de cachaça em um copo, coloque fogo na cachaça e beba em um gole. Beba enquanto ainda estiver pegando fogo. Essa seriam as 3 proposições do invocar e evocar, né? Eu acho que elas têm uma ligação com outro projeto também, que é a Idade da Meia-Luz, né? Que são as instruções. Sim, pensando enquanto proposição, sim, né? Passando aqui para frente, a Idade da Meia-Luz foi uma proposição feita em abril de 2020, né? Essa imagem aí foi uma imagem de divulgação e ela consistia em propor que o máximo de pessoas possível apagasse a luz na mesma hora. Ela vem de uma imagem utópica, né? Pensando na imagem mesmo do interior, né? Quando você vai no interior, no período de que a lua está com pouca luz e chegar à noite, você vai para o espaço aberto e você está quase num breu. Você quase não vê nada. Dependendo do dia, você não vê nem a mão na sua frente. Mas a luz do céu começa a se destacar, né? A própria luz da estrela, ou dependendo do dia, a luz da lua acaba aparecendo e outras fontes de luz acabam aparecendo, né? Então vem um pouco dessa imagem. E quando a gente pensa na cidade, né? Eu comecei a imaginar a cidade como essa quantidade volumosa de luz e de repente todo mundo apagando as luzes e a gente tendo essa inversão, né? Algumas luzes apagando e pensando em uma escala utópica, né? Que claro que eu não achei que isso ia acontecer, mas era um exercício de imaginação. As luzes da cidade apagando e as luzes do céu aparecendo de alguma forma. Também essa imagem foi motivada um pouco pelo período, né? Estava no período
ainda no começo da pandemia, e na época estava se falando muito da mudança climática provocada pelo isolamento, né? Uma das discussões que aparecia era a mudança da paisagem de São Paulo, a mudança na quantidade de luz na paisagem, na poluição também. Então foi uma das questões que impulsionaram a criação desse trabalho. Em relação ao título, né, Idade da Meia-Luz vem fazendo um diálogo entre esse confronto moderno, né, entre natureza e progresso, né, pensando na Idade Média como Idade das Trevas e a Idade das Luzes como uma idade do progresso, né, de um tempo moderno, e pensando nessa Idade da Meia-Luz como pensando num período possível de convivência entre essas duas possibilidades, né? A ação foi pensada como proposição mesmo, né? Como cada pessoa pudesse fazer em casa e cada uma ter a sua experiência particular a partir desse momento de apagar a luz, né? Então cada pessoa apagaria a luz e vivenciaria esse momento. Essa imagem de todas as luzes se apagando era uma imagem minha, né? É a imagem que impulsionava como exercício, um exercício utópico. Essa imagem agora são alguns prints de compartilhamento no Instagram, né? E depois que aconteceu a ação, eu peguei alguns relatos, né, de algumas pessoas, e um dos relatos foi o da Sônia Costa. Ela falava o quanto foi marcante poder apagar a luz e ter um momento para ela colocou como um momento sensorial ali dela e da família. E ela falava que no relato que ia fazer esse exercício outros dias, né? Mesmo não sendo em coletivo. E a partir desse relato dela, resolvi deixar a ação como uma proposição aberta, né? Para ser realizada a qualquer momento, por qualquer pessoa. E deixei essa imagem como sendo uma instrução, né? Muito bacana. Interessante que ela ocupa vários espaços, né? Ele ocupa um espaço mental, um espaço virtual da rede, onde vai se comunicando, um espaço físico do corpo que vai experimentar essa escuridão. Então é muito interessante essas diversas camadas em que o trabalho permeia e atravessa, assim. É bem Sim, atual, né? ele acaba tendo essas camadas, né? Essas primeiras imagens que eu falei foram imagens que incentivaram a fazer o trabalho, né? Quando o trabalho acontece, ele ganha uma dimensão que transcende, né? Isso transcende a própria capacidade de quem está propondo, né? No caso do artista, né? E eu acho que isso é interessante, né? No trabalho. Acho que o trabalho se torna mais potente na vida, né? Aquilo que eu estava falando no começo do verbo, né? Sim. Ele detém a ação em si, né? Sim. E me lembrou um livro do Didi Huberman, que é o Sobrevivência dos Vagalumes. Fala dessa relação da luz, da escuridão, das luzes da cidade, da mídia, das TVs, né? E a luz do vagalume, que é uma luz que necessita da escuridão e é uma luz muito única, muito frágil e ao mesmo tempo muito potente, assim, muito bonito. Me fez lembrar um pouco desse texto.
Sim, para mim a ação partiu muito daí, dessas outras luzes que aparecem apenas com uma relação de troca, né? Você poder apagar uma luz e a outra aparecer, né? Tipo, uma luz artificial e uma luz natural, né? E é muito Bacana. daí. Mas acontece, quando a ação está acontecendo, ela vai muito pro lado do... vai acontecendo muito como experiência, né? Hum, Legal. A gente está chegando no nosso tempo já, Elô, Sim, mas eu queria que você terminasse com seus trabalhos mais recentes, que é o Para Abrigar, que são... Queria que você comentasse um pouco, porque é um trabalho que ele é muito material, né? Muito matérico. Então, possui uma característica um pouco diferente, um pouco contrastante com isso que você apresentou. Assim, acho interessante a gente discutir um pouco e observar um pouco. sim, Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir ver tudo, né? Por causa do tempo. não, Mas tranquilo. uhum. O, Quem quiser o, ver os seus trabalhos, está tudo no site, né? Se quiser depois deixar seu site para a galera ver. sim, todos esses que eu falei tá no meu site, é losamboy.com. Bem fácil de achar no Google. E, então, o Para Brigar é um trabalho de 2020. Ele acontece ele parte da relação dos materiais, né? No primeiro trabalho que eu estava falando, Apreensões, eu comecei citando um desejo que, que aparece em alguns trabalhos, é uma relação simbólica dos materiais, né? Os materiais, para mim, a origem dos materiais, da onde ele veio, onde ele estava, qual a sua trajetória, da onde ele fala, é tão importante quanto as suas características físicas mesmo, estéticas, né? Aquele que salta ao olho. E nesse trabalho isso está um pouco presente, né? O trabalho ele é feito com cacos de vidro temperado e algum material de demolição, né? Nesse da imagem é o tijolo e também pode ser considerado como um elemento do trabalho o título, né? Ele acontece muito no título. Nesse caso é escrito tudo junto, Para Brigar. Então tem essa flexão de sentido aí, nessa junção, e que repousa aí uma ação, né? Então, são dois materiais que eles podem ter essas duas funções que estão contidas no título, ao mesmo tempo que eles são o gesto em si, né? O gesto tanto de construir como de atacar. Quando eu fiz esse trabalho, eu fiz pensando como possibilidade real da ação. Então, eu entendo que se por acaso acontecer de alguém pegar um trabalho desse e realizar a ação proposta no título, para mim ele vai estar acontecendo também. Teve aqui uma outra imagem dele, que são tijolos e madeira de demolição. Teve uma situação, quando eu postei ele no Instagram, teve um amigo meu de Goiânia que, que trabalha muito com construção de vilas e casas alternativas, falando que para ele era uma ideia prática, assim, que essa ideia de para-abrigar com o sentido de abrigar mesmo, como luta, como resistência, né? A ideia de abrigar mesmo,
para ele já era suficiente e poderia ser realizado como algo prático, como, por exemplo, usar vidro descartável, né, em construção de casas, né? Por exemplo, quando se utiliza a garrafa como tijolo, ou podendo usar vidro temperado como complemento para massa. Então, ele falou comigo que para ele era uma ideia prática, assim. Ele via como uma ideia prática. E o outro polo do trabalho é que repousa nele a ação também de resistência, né? Eu entendo muito nesse trabalho o vidro temperado em si, é um vidro específico, né, como um delimitador de espaço. Ele está em diálogo com outro trabalho que eu não coloquei no portfólio, que eu chamo de lucidez difusa, pensando nessa ideia de lucidez como algo que permite a passagem da luz, né, no caso o vidro. Então ele permite a passagem da luz, ele permite a passagem do olhar, mas ele delimita o espaço, né, o espaço do corpo. Então existe essa relação aí de tanto da ação que se repousa no título, né, quanto a imanência do gesto ser realizado, tanto o gesto do abrigar como o do brigar, né? É engraçado que o objeto ele é um convite para ação, né? Então, quando eu leio o título, vejo o objeto, a minha cabeça ela já gera a ação, a imagem da ação, assim, automaticamente. Só que é muito interessante que também seus trabalhos têm uma relação com a palavra, né? E foi muito legal o comentário desse seu amigo de abrigar, que esse título junto ele sugere para quem está olhando compreender também como esse gesto de abrigar como um objeto de construção também. Mas é muito interessante essas diversas formas de observar o trabalho e como a palavra ela influencia tanto, ativa esse potencial cinético que esse objeto parado tem, né? Sim, Eu lembrei daqueles trabalhos da Teresa Margolis, que ela pega cacos de vidro de crimes de narcotráfico no México, assim, e ela faz objetos, joias, e ela utiliza muito esses objetos, né, específicos de violência, mas no dela não existe esse potencial cinético, ao contrário, é como se o potencial cinético tivesse já esgotado. Então, houve a destruição, houve a ação, e agora esse objeto está desativado, ele está no repouso. Tá? Ele se transforma numa joia, se transforma num algo mais no chão, assim. E nesse, ele ainda tem uma carga de tensão a ser liberada, né? Um certo objeto meio inflamatório, assim, meio que convida para um gesto de tensão, de revolução, de agressão. Muito bacana. sim. E gestos extremamente opostos, né? Uhum. São dois materiais, por exemplo, são dois materiais que podem ser usados na mesma função, né? Para construção, né? Os dois são para isso, o tijolo e o vidro. E os dois, nessa ideia de confronto, são usados um contra o outro, né? Sim, Então, existe tanto essa relação de proximidade quanto de distância, de conflito, né? E que está presente no título, está presente no material e que está contido nessa ação, né? Na iminência dessa ação. sim. E eu não descarto a possibilidade do trabalho ser usado assim como
como as garrafas do Silvio, né, acontecem enquanto ação, eu não descarto da possibilidade de alguém pegar um trabalho desse e de repente colocar numa casa como uma ação simbólica, né, como alicerce de uma casa, de uma parede, ou de usar numa manifestação. Assim. Eu entendo que o trabalho estaria acontecendo não só como essa emanência, né, como possibilidade ou como uma imagem mental, mas como uma imagem fixa também. Sim. Nossa, Lô, muito bacana. Teria muitas outras perguntas aí, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por causa do tempo. Mas gostaria de agradecer muito pela sua disposição, pela generosidade em apresentar os trabalhos, em bater esse papo. Eu acho que você tem um trabalho incrível, muito potente, e eu acho que com certeza vai ser muito bacana o pessoal poder ver e conhecer um pouco do seu processo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, acho que está sendo generoso aí nos comentários. Eu agradeço e parabenizar também pelo projeto. Valeu, Elô. Então, podemos encerrar. Tá certo. Forte abraço.